Olá, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer aqui com vocês a resolução de 3 exercícios da lista de exercícios de física do terceiro ano enviada para vocês referente à aula que aconteceu no dia 8/7, tá? 8/7 de 2020. E nessa lista nós falamos sobre exercícios de campo magnético e eu ensinei vocês como utilizar a regra da mão esquerda para identificar o sentido do vetor do campo magnético ou da força magnética que atua sobre uma partícula. Então acompanhem comigo aqui, pessoal, o exercício 3, 4 e 5, que gerou muitas dúvidas nos alunos, tá? O exercício 3 diz o seguinte: dada a figura abaixo, e ele mostra essa figura, um plano aqui, com duas setas, e ele diz o seguinte: determine o sentido da força magnética utilizando a representação da flecha. Então, olha só, pessoal, utilizando a representação da flecha, ele quer que a gente indique qual é o sentido da força magnética que atua sobre uma partícula, tudo bem? E como que a gente utiliza o diagrama da flecha, tá? A representação da flecha. Se você voltar na lista de exercícios referente à aula do dia 24/6, nessa lista eu ensinei vocês como utilizar o diagrama da flecha. Então acompanhe comigo aqui, ó. O vetor pode ser identificado utilizando o diagrama da flecha. Então veja, eu posso indicar a flecha entrando num plano ou saindo de um plano, né? Eu posso indicar o vetor entrando ou saindo de um plano. E como que eu faço isso? Observe aqui, deixa eu aumentar o tamanho da tela. Observe essa flecha, pessoal, e eu tenho um observador aqui olhando para essa flecha. Essa flecha está entrando no plano. E como esse observador vê a flecha entrando no plano, o que ele consegue verificar? Essa parte redonda aqui da flecha, né? Essa parte ele vê, ele enxerga essa parte, e ele enxerga a parte traseira da flecha. Ou seja, ele vê a parte redonda da flecha e um X, que é esse X aqui no fundo da flecha. Então, toda vez que um vetor está entrando em um plano, como que a gente representa utilizando o diagrama da flecha? O círculo com um X dentro, que é essa parte da flecha, né? Essa parte do cone da flecha, e o fundo da flecha, que é o X. E nesse segundo plano, o observador vê a flecha saindo, né? A flecha está saindo do plano. Como esse observador vai perceber essa flecha? Ele vê a ponta da flecha e o círculo do cone. Então, o vetor saindo do plano, a gente representa pelo o cone e a ponta da flecha, ou seja, um círculo e uma bolinha dentro. Então é desse jeito que a gente representa um vetor entrando ou saindo do plano. O vetor entrando no plano é o círculo com um X. O vetor saindo do plano é o círculo com a pontinha aqui, tá? Com um ponto no meio. São as partes da flecha que o observador enxerga. Tudo bem? Muito bem. Então, esse exercício 3 quer que a gente represente o sentido da força magnética utilizando a regra da mão esquerda e utilizando a simbologia da flecha. Agora, como que a gente utiliza a regra da mão esquerda, pessoal? Olha só, se você voltar aqui, nós vamos utilizar, né, essa representação aqui da mão esquerda. Vamos posicionar os nossos dedos de acordo com essa representação aqui, ó. Então, o dedo polegar indica a força magnética, o sentido da força magnética. O dedo indicador, ele indica o sentido do campo magnético. E o dedo médio indica o movimento da partícula, em qual sentido a partícula se movimenta. O elétron, uma partícula carregada, se movimenta. Então, nós vamos fazer um L com esses dois dedos, tá? Indicando força magnética e campo magnético. E o dedo médio vai indicar o sentido de movimento da partícula. Então, todos esses dedos vão formar um ângulo de 90 graus entre si. Perceba, aqui eu formo um L entre esses dois dedos e aqui eu formo um L entre esses dois dedos. Então, é dessa forma que a gente posiciona a nossa mão esquerda. E cada dedo aponta para um vetor. O dedo polegar vai apontar para a força magnética, o dedo indicador vai apontar para o campo magnético
E o dedo médio vai apontar para o sentido de movimento da partícula, tá? O sentido em que a partícula se movimenta. Então, esse V aqui é o V de velocidade da partícula. Muito bem, então nós temos os 3 dedos posicionados. Agora, basta a gente voltar no diagrama, né, do exercício e posicionar os nossos dedos de acordo com o que o exercício fornece aqui, ó. Então, nós temos aqui o B, que é o campo magnético, que está apontando para a direita, tá certo? Para lá. Nós temos o V, que é o nosso dedo médio, que está apontando para cima. Então, eu tenho que posicionar esses 2 dedos de acordo com o que eu estou vendo no diagrama. O dedo indicador apontando para a direita e o dedo médio apontando para cima. Olha só como ele fica. Posicionado a regra da mão direita, da regra da mão esquerda, eu vejo para onde aponta meu dedão. Olha só, o indicador apontando de acordo com o desenho, o dedo médio apontando para cima, de acordo com o desenho, e eu vejo para onde está apontando o meu polegar. O polegar está apontando para dentro da folha, ou seja, essa força magnética está entrando no plano, certo? Se essa força está entrando no plano, esse vetor está entrando no plano, como que eu represento um vetor entrando no plano? Que parte da flecha que a gente enxerga? A gente vai enxergar o círculo e o X dentro. Ou seja, a representação seria essa daqui. Ó. Vamos pegar um pronto, olha só. Vetor entrando no plano seria essa daqui a resposta desse exercício. Tá? Então, a força magnética entrando no plano da folha, olha só, indicador para frente, médio para cima e o polegar entrando no sentido da folha, tá? Então nós vamos ter aí o vetor entrando no plano e ele é representado por uma bolinha e o X dentro. Vamos ver o exercício 4, que também é um exercício de regra da mão esquerda. Veja, dada a figura abaixo, tá? Ele quer que a gente represente aqui também o sentido aqui da força magnética. Agora, aqui, pessoal, como é que a gente vai identificar o sentido da força magnética? Utilizando também a regra da mão esquerda. Mas perceba, para onde está apontando o B? Lembrando que o B é o meu dedo indicador. Para você lembrar quais são os dedos, você pode fazer o seguinte, ó, F, B e V. Tá? Esses 3 dedos, F, B e V. Ou seja, faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Você nunca mais vai esquecer a sequência dos dedos. Então, eu sei que o meu dedo indicador é o dedo que indica o campo magnético. E esse campo magnético, como você observa por essa representação, está apontando para dentro do plano. Então, eu vou usar a regra da mão esquerda com o meu indicador apontando para dentro do plano. Olha só. O indicador apontando para dentro, entrando na folha. E a velocidade da partícula para o lado esquerdo, para o lado direito, tá? A velocidade da partícula para o lado direito. Para onde está apontando o meu polegar? O meu polegar está apontando para cima. Então, nessa representação, a força magnética que atua sobre essa partícula que se move com velocidade v, essa força magnética é um vetor para cima, tá? Então, é uma seta para cima. Uma seta para cima, tá? Meu dedo polegar, que indica a força magnética, aponta para cima. Tudo bem? É de baixo para cima, tá? Exercício 5, turma. O exercício 5 é o seguinte, olha só. Qual a intensidade da força magnética atuante em um fio de tamanho 150 centímetros percorrido por uma corrente I de 3 amperes sobre um campo uniforme de 4 Tesla. Suponha que o ângulo formado entre B e I, ou seja, entre o campo magnético e a corrente, é de 90 graus. Muito bem, pessoal. Como que eu calculo, então, a intensidade da força magnética? Pela regra da mão esquerda, a gente consegue saber para onde essa força aponta. Agora eu preciso saber o tamanho dessa força, eu preciso quantificar essa força. E para quantificar essa força, nós vamos utilizar essa expressão aqui, ó. Aqui, olha só. A força que atua sobre uma partícula é diretamente proporcional ao campo
a corrente elétrica, o tamanho do fio e o seno que forma entre o campo magnético e a corrente elétrica. Tudo bem? Então vamos utilizar essa expressão para calcular o tamanho da força que atua sobre as partículas neste exercício. Tá? Então basta substituir aqui. Ó. Nós temos que o campo magnético B vale 4 Tesla. Então eu coloco 4 no lugar do B. A corrente elétrica I desse exercício aqui, dessa situação, vale 3 amperes. Então, coloco 3 aqui. Aqui é super importante, pessoal. Qual é o tamanho do fio? O tamanho do fio é de 150 centímetros, porém nós temos que utilizar as unidades no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, 150 centímetros é igual a 1,5 metros. E aqui, turma, o seno do ângulo. Qual ângulo? O ângulo entre o campo magnético e a corrente elétrica. E o exercício falou para a gente que o campo magnético e a corrente elétrica fazem um ângulo de 90 graus. Isso facilita muito a nossa vida, porque o seno do ângulo de 90 graus é igual a 1. Então, no lugar do seno, eu coloco 1. Agora, a gente tem uma multiplicaçãozinha básica aqui, pessoal. Olha só, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1,5, eu não sei de cabeça. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1,5 é igual a 18. Tá? 18 vezes 1 é 18. Então, essa força que atua sobre essas partículas é uma força de 18. E qual é a unidade de medida para força? Você lembra da física do primeiro ano, não lembra? Unidade de medida para força no sistema internacional, nós utilizamos Newton. Então está feito aí a resolução dos 3 exercícios que vocês mais tiveram dúvida. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, me procurem, estarei à disposição. Obrigado por hoje, bons estudos e até a próxima.